Olá, pessoal, estamos aqui novamente no nosso Procast e hoje estamos aqui recheados dessa família maravilhosa que tem a sua agropecuária, né, tanto na parte de agricultura como pecuária, aqui na cidade de Cariri do Tocantins. A família veio, né, do seu Oswaldo veio do Paraná e vai contar um pouco da sua história aqui para nós, vai falar um pouco de toda essa trajetória e como foi chegar a Tocantins. Então, seu Oswaldo, em nome de toda a família, sejam bem-vindos aqui conosco. Agropecuária Nossa Senhora Aparecida. É o nome, né, da fazenda, é o nome do negócio de vocês. E eu queria perguntar aqui, eu não sei se é o seu Oswaldo ou se são os filhos, que vão nos contar um pouquinho nesse início. Como foi chegar a Tocantins, essa trajetória, como que vocês saíram, como decidiram chegar no Tocantins, mais propriamente aqui em Cariri? Conta um pouco para nós dessa história, seu Oswaldo. Vou contar. É complicado, mas vamos, né, começar desde onde que a gente morava, né? Morando lá há 32 anos. Não foi fácil sair de lá, porque os filhos foi tudo criado lá, né? E a gente estava até bem lá, mas é um lugar, as terras muito caras, então a família crescendo, então a gente queria. E eu não, porque já está na idade, mas meus filhos tudo querendo, as noras, a esposa, tudo. Então eu tinha que dar apoio para eles, né? Aí então foi que nós saímos, fomos para o Mato Grosso, olhamos lá, não deu certo. E aí viemos para Tocantins. Primeiro veio eu, o outro filho, a nora, passear. Aí, passeando por aí, andamos. E lá para cima não gostei, não. Mas gostei aqui, Gurupi, Cariri, eu gostei. A vegetação era diferente, né? Aí já passamos, né? Aqui, nessa fazenda aí que a gente comprou, e passamos, mas fomos embora para cima. Olhar para lá e tal. E aí voltamos, não gostamos lá, voltamos. Aí olhamos outras aqui e tal, né? E aí chegamos naquela ali. E aí é que nem você estava falando. E eu cheguei, tem uma capelinha lá, de Nossa Senhora, e eu até se emociono, né, eu tô falando. Na hora que eu cheguei lá, que eu olhei, parece que ela falou, e aqui? Sabe? E eu guardei aquilo para mim, né? E, tá. E aí a gente olhou mais lugar, mas aquilo lá ficou, tá? E andamos e deixamos meio engatear. Mas a gente tinha que vender lá para poder comprar. E lá era difícil o comprador, né? É difícil. Aí voltamos para lá. E aí a gente deixou nas mãos de Deus, né? Ó, que for se for para dar certo, que dê, senão que atrapalha tudo, né? E aí a gente foi lá, o corretor lá foi muito esperto, né? Pegou, dividiu a área para vender e vendeu. Porque a área era maior, para vender isso. Então uma pessoa só era difícil, ele foi muito esperto, né? Ele dividiu a área e vendeu. E aí deu certo o negócio aqui, aí fizemos. Aí já começou aquela correria, né? De mudança e tal, e foi fazendo, os filhos aí, tudo trabalhando, puxando mudança, e foi. E até que realizou foi várias viagens. Aí chegamos aqui, mas não foi fácil não. Tudo a fazer. A gente lá era acostumado, só com as vaquinhas de leite, tá? Esse gado branco lá nunca mexeu. Mas na época a gente comprou fazenda e já comprei um tanto de vaca, né? Sem saber de nada. E foi, mas não foi fácil não. A gente chegou aqui, hoje, graças a Deus, a gente já foi uma amizade muito boa, mas naquele tempo não conhecia ninguém. Não conhecia uma loja, o negócio que nem a gente veio, eu queria plantar soja no primeiro ano e plantamos. Preparamos a área e chegamos em outubro, né? E preparamos a área em novembro e plantamos. Graças a Deus, nós não plantamos mais soja porque não achou adubo, né? Foi no ano 2000 que diz o ano que foi um ano terrível, né? Ainda bem que consegui. E foi. Mas aí os agrônomos e tudo, nossa, o que eles falavam, a gente foi fazendo, né? E eu ainda falei, a gente foi muito humilde, né? E eu falei, ó, de soja aqui eu não entendo nada. Lá no Paraná, não precisava agrônomo nada, porque 40 anos plantando soja, né? Mas aqui eu não entendo nada. Aí a gente foi engolindo o que eles davam, né? E foi. E não foi fácil pra gente. Mas a gente sempre com os pés no chão, os filhos, né? Tudo trabalhando e sabendo que queria progredir, né? E foi, graças a Deus, a gente foi.
E aí foi incentivando eles e todos eles trabalhando com vontade, né? Fazendo, mas olha, o começo não foi fácil, de jeito nenhum. Tinha as dificuldades e tudo, mas nós foi enfrentando e tudo sempre com os pés no chão e Deus na frente. Deus na frente, né? Então, e aí hoje, graças a Deus, a gente está não tão bem, mas graças a Deus não estamos mal. Uma estrutura boa, mais ou menos, a propriedade nossa. A parte da pecuária é muito boa, já que nem eu falei, as noras ajudando, os netos, que para mim é o tudo, neto e neta, ali que é a continuidade da gente, é os netos, né? Teus filhos já tá preparado, já tá, sabe, já tá encaminhado. Agora os netos têm que seguir a cultura da gente, né? Com certeza. E a gente veio, que não é aqui, ó, você sabe, a cultura aqui é totalmente diferente do sul. É. A gente fala das vezes aqui, eu não falo para muitos aí, porque você pode até ofender, né? Vocês que veem também de fora sabem, a cultura aqui é diferente. E se a gente não se adaptar na cultura deles, é pior, porque eles adaptar na nossa, eles não vai. A gente tem que se adaptar na cultura do lugar e daqui. E para nós lá está muito bom, os vizinhos muito bom. E aqui, muitos amigos na cidade, a gente tem um conhecimento muito bom. Então, para nós, Valeu a pena. valeu a pena. Valeu a pena. Complementando ali o apanhado do pai, quando eles voltaram, ele e o outro irmão que não está aqui, né, que ele até está em um evento buscando melhoria para a agricultura, né, informações e melhoria para a agricultura. Então, quando eles chegaram lá de volta, nós sentamos e reunimos, começamos a fazer as contas, né? Fazendo conta, tamanho da área, a quantidade que ia ampliar, melhorar. Foi feito muitas contas. Aí, não, vamos viajar de novo, mas agora vamos fazer uma viagem de negócio. Se for para ser, vamos já analisar mais algumas fazendas, colocando analisando e fazer. Aí assim, viemos. O pai, eu, a esposa, a Nayara estava com um aninho. Um ano. O Arthur ficou com a avó lá. E a mãe estava junto. O Arthur ficou com a outra avó. Viemos. Passamos 18 dias. 15 dias andando. Porto Nacional, Marianópolis, Casiara. Mas focamos aqui a rodovia, passava, logística, a linha de trem, a gente viu um futuro nessa linha de trem e a estrada que poderia Mato Grosso e Bahia, né? Então cortava todo o anel viário, né? Todo o anel viário. A gente falou, futuramente, quem sabe? Então, vamos se localizar aqui. E essa fazenda que eles já tinham olhado, nós fomos, terceira fazenda. Olhamos duas, fomos a terceira fazenda. Olhamos. E saímos viajar. Eu tenho na agenda lá, não sei quantas fazendas, foi muitas fazendas. Mas, aí, de lá, a gente viu que não dava certo e comecei a ligar pro dono da fazenda, tá? As condições que ele fazia, tá? Começou a fim. Umas 3 vezes na fazenda, né, pai? E aí daí o pai falou que viu a capelinha, ficou no particular dele. Eu vi a capelinha, ficou no particular. A última viagem que eu fui na fazenda para descer, conversar com o dono da fazenda em Goiânia, eu cheguei lá, sozinho, rezei pra Santinha, e tirei o meu escapulário, que andava comigo há muito tempo. Tirei meu escapulário e coloquei no pé da santa. Falei, se for para mim, eu volto pegar. Então, viajamos. E voltei, tava lá. Aí era para ser. Era um sinal, né? Deus encaminha, né? Que o Senhor encaminha. E é muito bonito isso, né? Quando a fé move. Diz que a fé a gente dá o passo sem ter o chão, né? E exatamente isso que aconteceu. Vocês tinham aquela incerteza, dá um medinho, né? É muita mudança, nós passamos por isso também. Mas quando a gente põe a fé em primeiro lugar,
Deus nos concede o restante, né? E a força. E esse escapulário ficou comigo mais 5 anos ali na fazenda. 5 anos, nunca perdi ele, sempre trabalhando todo dia com ele. Fui lá no Pé da Santa, Aparecido do Norte, na Sala dos Milagres, e deixei o escapulário lá. Ficou lá. Tá lá. Muito bonito. Então esse é o começo. É um começo emocionante, né? Tô vendo todo mundo. E é muito lindo. Tá vendo, seus alunos? Tinha que ser vocês hoje, né? Mas falando assim, cumprimentando mais um pouco também. Eu fui o único que não vim. Esse ficou. Eu fiquei. Eu trabalhava já em empresa, cooperativa lá no sul, né? E aí o outro irmão, né? Trabalhando junto, né? O Edinho. Aí eles vieram, né? E eu fiquei. Aí eles, tudo. Mas sempre a gente conversando, vendo o que estava se passando, o que estava acontecendo aqui e tal. Até que chegou no momento que, opa, tá na hora de ajudar os manos, né? Ajudar a família. Aí saí da empresa lá e vim também pro Tocantins. Igual eu disse, todas as mudanças é complicado, todas as mudanças causam algum desconforto, o clima completamente diferente, né? Sair lá de uma temperatura média de 20, 25 graus quando é muito calor, chegar aqui para 25 graus quando é muito frio, né? É uma mudança grande, né? Mas graças a Deus, adaptação muito bem e hoje trabalhamos tudo junto ali. Já faz 5 anos que eu vim também. Eles, desde o início, faz 10 anos já, né? Então, tudo junto e nessa pegada. Hoje, então, o sonho tá realizado. Todos juntos, né, Silvana? Né? Eu acho que tá, né? Pra mim também tá, porque os porque filhos tá tudo junto. a gente vê tudo junto, os netos crescendo também, tudo a gente vê que vai ser no mesmo ritmo da gente, né? Eles aceitando o agro, né? Todos eles. Então eu acho que para mim, em minha idade, já é isso que tá, eu acho que está realizado, sabe? Está realizado. E daqui a gente evoluiu muito, né? Nesses 10 anos, eu acho, né? Porque todo mundo que conhecia a propriedade e passa por lá hoje, eles falam, porque a gente no dia a dia a gente não percebe, né? Que está evoluindo a pastagem, o gado, tudo, a gente não percebe. Mas quem conheceu e veja hoje, desgruda, então a gente acha que evoluiu, né? Então, hoje você sabe, o cenário hoje é difícil, então a gente queria fazer mais investimento, tudo, mas é melhor estar quieto, né? Deixar, vamos ver tudo que acontece para poder dar continuidade, né? Em alguma coisa que a gente vê que está faltando ainda, né? Exatamente. É o que nós íamos adiantar, que é a questão da sucessão familiar, mas vocês já resumiram isso bem com a gente aqui, né? Que o mais importante, eu vejo que a visão de vocês, que é mais importante, é continuar, né? Com essa paixão, com o gosto pelo agro, fazendo isso de pai para filho, o senhor passando para os seus filhos e agora os filhos passando para os netos. E com certeza tem tudo para que os netos dê continuidade nisso depois, com os avanços tecnológicos, com toda a inovação, mas que todos possam vir para esse ramo do agro, que na verdade eu acho que é o que move o nosso país hoje, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente do agro, nós temos que se orgulhar, né? Nós do agro temos que se orgulhar, porque nós é um esteio, né? Nós é um esteio. Nós, como eu falei, nós enfrentamos dificuldade, porque nós não mandamos nem preço, nós não mandamos nem nada. E a gente se perde uma safra, um ano, a gente tem tanta fé, não, o ano que vem vai dar certo, nós está investindo de novo. Então eu acho nós do agro tem que se orgulhar. Como muitos políticos não tem nada a ver. Sim, com certeza. Não, mas primeiro de tudo, para acreditar que pegar uma sementinha desse tamanhozinho, colocar lá na terra e acreditar que vai produzir, então não precisa ter fé maior que essa, né? Gesto de fé, né? Acreditar que vai cair a chuva na hora certa, você vai fazer todos os tratos culturais, vai fazer a sua parte também, mas acreditar que colocar uma sementinha lá e vai frutificar e você vai ter bons resultados. Uma indústria Então, a céu aberto. Isso. Que não vai chover na hora de colher, né? Você enterra literalmente o dinheiro antes, né?
O investimento é feito tudo antes. Na verdade, assim, tudo acontece contra. Você trabalha tudo contra. E no final não dá certo. Graças a Deus. É a fé. É a fé, né? É uma das indústrias que mais tem variado hoje, é o negócio, né? Exato. Então, você tem variação do início ao fim. Não tem onde não varia. E inclusive algumas coisas que não estão no controle da gente, né? Que é clima, é preço. Então, agora assim, igual eu ouvi os seus áudios falando de pecuária, de agricultura, como é que tem trabalhado essa questão dessas diferenças, das quantidades, de proporção dentro da fazenda? Aumentando um, diminuindo o outro, mantendo os dois? Como é que tem sido trabalhado isso aí? Assim, o pai comentou ali no início, quando chegamos, a nossa conversa lá, antes lá, não, nós vamos, uma região diferente, nós não conhecemos, tá? Então, vamos colocar uma quantidade de gado, para caso a agricultura não feche as compras, o gado tá ali para você passar o ano. Você fazer um caixa daquilo ali. Então foi comprado uma quantidade lá, 400, 500 cabeças de matrizes, né? Para deixar. Aí, o caso que o pai falou, é uma região nova. Não vamos dizer que o pai lá desde 75 começou a plantar soja. 75 ele veio plantando, eu nem era nascido, eu nasci em 77. Ele já plantava soja. Então ele conhecia tudo só. Só que aqui ele foi humilde, ele falou que não conhecia nada. Ele falou, não, aqui nessa região não conheço. Não sei se soja produz, não sei como que é. Mas vamos arriscar. Já tinha gente fazendo, vamos arriscar. Então, nós pegamos, assim, em proporção ali, vamos dizer, 30% da área para agricultura. E o restante ficou sendo pecuária. Sim. E foi essa... E acaba que pro início é mais seguro. Isso aconteceu com a gente aqui também. A gente iniciou na pecuária, né? Veio de lá de agricultura e passou para cá, como não tinha conhecimento, da mesma forma. Iniciamos na pecuária e fomos tirando, até que hoje a gente eliminou 100%. Mas devido ao tamanho da propriedade também, que é a propriedade menor, então a gente não conseguiu comportar as duas atividades. Mas é interessante, é muito bacana. O gado, a gente vê que existe os riscos também, né? Só que é mais ponderado um pouco. E daí a gente veio mantendo a quantidade de área de lavoura que a gente abriu para lavoura é a mesma desde 2015, lá na propriedade da fazenda que foi adquirida no início, né? Mas, no decorrer do tempo, foi surgindo um arrendamento divisa, mais longe da 2, 3 quilômetros da você deslocar a máquina. Então, essa oportunidade a gente foi fazendo a limpeza, limpando os pastos, né? E aumentando a quantidade de cabeças naquela mesma quantidade de área. E até hoje continua a mesma proporção de área aberta na fazenda, até hoje. Aumentou a agricultura, mas em outras áreas de terceiro. Em outras áreas. Então a gente está plantando, não é muito, mas é aí na faixa de 450, 500 hectares de lavoura, mas é apenas 150, 160 que é prota, né? Os outros arranjados. E pelo fato de 2020 para cá, começou a apertar demais e a gente não quis fazer investimentos altos em renovação de máquinas, né? Então, as máquinas que nós estamos é para produzir bem nesse tamanho de área. Se nós querer crescer mais, vamos ter que investir mais. Mas os anos não tá bonito para fazer esse investimento. Tá muito complicado. Então a gente tá trabalhando bem. Aí, o que a gente veio pensando, investindo na área que a gente tem, aumentar a produtividade, verticalizar. Sim. Na mesma área, produzir mais. Inclusive, o outro irmão, né, tá em Brasília, agora esse final de semana, né, participando de um evento lá, Da Raiz da Raiz da Solução, que é uma mentoria, daí nós estamos juntos lá, né? Buscando realmente isso, esse incremento em produtividade na área. Então, tendo já assim, buscando inovações para ter produtividade
na mesma área que tem hoje, né? Então, buscando uma nova estratégia dentro de um cenário desafiador para que possa aumentar a produtividade usando os recursos que nós temos, né? Mesma quantidade de área, né? Colher mais arrobas, né? Arrobas. E sagredades, E sem contar, né? Tipo, na mesma linha, né? A propriedade produz, né, lavoura de soja, o gado. Aí entramos também na fena, fazendo uma cobertura, uma safrinha, um pouco de milho, milheto, né? E daí agora o feno. Então, pensando, tudo é para produzir comida, seja para própria propriedade nossa e o excedente para venda. Então, sempre buscando diversificar e agregar mais para a propriedade, né? E falando dessa inovação, assim, dentro dos recursos que temos, né, disponíveis, como vocês veem esse cenário desafiador, principalmente no nosso Tocantins? De tudo que vocês têm acompanhado, todas essas soluções que vocês têm buscado, como vocês enxergam hoje, como produtores e como pecuaristas, o cenário que o agro tem vivenciado? Como que vocês conseguem trazer, né, a visão de vocês e também as estratégias que vocês utilizam para conseguir se manter, né, produtivos? Essa mentoria é uma estratégia já que vocês já buscaram, né? E pelo que eu estou vendo, vocês já buscaram antes mesmo desse cenário iniciar ou até se prejudicar um pouquinho mais. E o que vocês me dizem? A gente já vinha fazendo testes. Lá no Paraná, o pai já fazia testes de algumas coisas para a gente ver para onde ir. Aqui a gente, desde o início, a gente veio fazendo alguns testes. Com uma empresa, com outra, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. O que vai... E no decorrer dos anos a gente foi aprendendo. Aqui no Tocantins, o maior desafio, vamos dizer assim, para a agricultura é o clima. Mas para você tentar reverter esse clima, cobertura no solo. Cobertura, palhado. Tocantins, palhado. Muito cascalho, muitas áreas de cascalho. Se você não tem uma palhada, a escaldadura na semente, a hora que você planta, o risco é muito grande. Você perdeu um plantio numa área de cascalho. Quando você tem uma cobertura, uma palhada boa, minimiza muito o risco. Tem que ser uma seca, um período seco assim muito grande, uma estiagem maior para afetar. E se afetar, vai ser menos, afetar em menos, perca menor. Então, não só assim, só essa questão da escaldadura, mas todo o perfil do solo, né? Porque com a palha ali vai segurar mais umidade, as raízes também vai deixar mais aerado o solo. Então, a planta num ambiente desse é diferente, ela aguenta mais, tolera muito mais o clima, né? E então é assim, é buscar toda uma estruturação de todo o solo, tanto de parte física, química, biológica. Então é pensando nesse sentido. Falando em agricultura, nesse sentido. Falando em pecuária, que a gente trabalha com os dois, vamos falar dos dois. O Everton falou a produção de feno. Produção de feno de boa qualidade. A gente fez aqui as análises e já está com os terceiro, quarto anos. A gente já percebeu que daí o primeiro ano que a gente fez só para fazer um teste, mas o gado ganhou esse monte. O gado ganhou ali 45, 40 dias ganhou no feno. Os pastos ficou 45 dias sem ir o gado todo naquele pasto. O pasto saiu antes. A hora que você mandou o gado lá, o pasto já estava maior, já. Então, Diz a linguagem vedado, né? Com vedado, então. E daí ainda hoje nós estávamos tratando das vacas, eu estava verificando. Os 2 últimos anos o gado está muito arroba, vamos trabalhar em arroba por hectare. Arroba por hectare naqueles anos anteriores, ela baixava muito na seca. Hoje ela subiu. Se olhar lá, se for pesar, fazer uma medição em arroba que está em cima da mesma área, agora na seca, agora em agosto, aumentou bastante assim. Então a gente está fazendo para isso. Na agricultura de uma forma, na pecuária de... E nós trabalhamos com cria, né?
Então, se as matrizes já vêm nesse período crítico, né, com a sanidade boa, com a carcaça em ponto de emprenhar, a hora que chegar as águas todas, ó, as que não estão prenhas já vai emprenhar, já vai ter assim mais leite para os bezerros que tá no pé, ou seja, todo o conjunto fica melhor, né? Então já não tem aquele efeito sanfona que emagrece, engorda, então ele só continua mantendo. Então, e voltando lá, que nem a gente, aqui em Tocantins, você sabe, safrinha é difícil. Então a gente estamos fazendo a safrinha, porque nós estamos fazendo feno lá, e o lugar que já cortou para fazer o feno, que queira ou não queira, que não está falando, deu para a gente aumentar as matrizes, e hoje acho que é hora de nós plantar, não sei o que vai ter que fazer, porque o capim já está alto de novo. Então a gente está aprendendo a fazer uma safrinha aqui, né? O milho, que nem a gente comentou, o tempo correu bem, o clima correu bem, a gente colheu bem milho, milheto. E o feno, a gente fez muito feno e está vendendo e está mantendo as matrizes aumentando. Então aprendemos a fazer uma safrinha aqui. Coisa que esses dias veio uns amigos meus lá do Paraná, tudo perdeu lá. Não tem safrinha lá, não tem gel, não tem. Deu geada. Então aqui a gente aprendeu a fazer uma safrinha, né? É uma ajuda para a fazenda, né? E você vê, até pouco tempo atrás, a pecuária aqui, o complicado é esse, atravessar esse ciclo aqui da seca, né? Perfeito. E eu estava observando agora mesmo ontem, eu passei numa fazenda, eu vi bastante feno ainda, estava espalhado na área. Rapaz, gado no Tocantins não vai passar mais apertado, não. Porque o que tem de feno, né? E isso era um dos maiores problemas. E hoje você vê, tem opção, tem um feno de feijão, tem um feno feito das roças, que é de excelente qualidade, porque a nutrição e perfil do solo tá excelente. Então, assim, você vê o tanto que a realidade vai mudando e é os desafios, né? O desafio que faz a gente mudar a realidade do negócio. Esse negócio do feno aí, principalmente para o estado do Tocantins, foi um avanço, né? Bem significativo. E assim, e essa questão, você está tendo muito mais arroba por hectare e o custo para você fazer o feno, se você for comparar com silagem, o manejo dele é mais fácil, né? Bem mais tranquilo. Então, assim, a gente aumenta essa questão de escolha, né, de produto que você pode ter, e a gente sanou um problema que a gente tinha no estado, né? E isso não faz muito tempo, não. Você vê que o cana entrou no mercado, né, de acordo, né? O pessoal começou meio vergonhoso no começo ali e tal, e hoje você vê para todo lado aí, tá funcionando muito bem. E você vê as palatabilidade dos fenos hoje é excelente, né? Você não vê ficando para trás. Então, isso isso são ajudou muito. indicadores de produtividade, né? Então, quando não está tendo perda, como era antes, e agora está tendo produtividade, nós temos indicadores visíveis, né? Palpáveis, tangíveis, de que realmente inovou. Então, essa inovação, ela está vindo ano a ano. É como o senhor falou, 10 anos atrás vocês vieram no escuro, ouvindo e acreditando nos agrônomos da região. E hoje você já tem uma visão de experiência, né? Onde vocês já sabem, diante de tantos anos, o que deu certo, o que não deu certo. Pessoal, e falando aí sobre desafios e inovações, o que o grupo, né, a família de vocês, dentro da agropecuária Nossa Senhora Aparecida, tem de visão para os próximos anos, próximas safras, inovações? E o que vocês têm de planejamento para as próximas safras? Primeiramente, né, permanecer em família, né? Pedir a bênção, né, de Deus, primeira coisa, para manter a família unida, né? Os filhos aí trabalhando, né? E assim, E assim, ó, é desafiador o cenário que está vivendo hoje. Não só no agro, mas no âmbito geral do país, né? Tá complicado, taxas de juro alta, insumos alto, preço do produto final baixo, ou seja, as contas não fecha muito bem. A margem está muito apertadinha. A margem apertada. Então, como que você vai fazer um planejamento assim? Então, até o pai comentou esses dias para nós, assim, nós fazendo umas contas, precisamos melhorar um implemento, um trator, uma plantadeira, pai.
esse ano vamos reformar o que nós temos e manter do jeito que vai, esperar ver o que vai acontecer do cenário, ver o que vai ser os próximos passos da agricultura, da pecuária, tanto aqui na região quanto no Brasil, no mundo, né? Porque tá desafiador. Aí dentro do grupo, o que a gente está pensando e está planejamento, é o caso que já comentamos anteriormente, né? Buscando melhorias para na mesma quantidade de área crescer em produtividade, com o mesmo serviço, as mesmas máquinas, mas ao invés de você produzir 60, vamos tentar produzir 65, a margem apertada. Mas se você produzir 65 com os seus mesmos custos fixos, já dá um ganho de margem, né? Na pecuária, a mesma coisa. Se você está produzindo tantas arroba por hectare, você tem comida e você conseguir aumentar em quantidade de arroba, seu custo fixo é o mesmo. O imposto da sua terra é aquele. Quem está trabalhando são as mesmas pessoas. Se nós conseguir aumentar em quantidade, verticalizar, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, é o que nós estamos planejando para o futuro. Então, resumindo, né? Fazer com que o grupo esteja cada vez mais unido, a família cada vez mais unida e utilizar critérios e planejamento em produtividade, né? Eu acho que esse cenário ele é um pouco geral no agro de hoje, né? Eu vejo pela nossa situação também e por outros produtores que nós conhecemos que essa é a estratégia. Ninguém vai arriscar tanto no momento que nós estamos, mas é manter ali a segurança e utilizar estratégias de produtividade. Tem até uma frase, né, famosa de Mário Sérgio Cortella que diz o seguinte: é fazer o melhor que eu posso na situação que eu tenho, até que eu tenha uma situação melhor para fazer algo ainda melhor. E é isso que nós fazemos hoje no agro, né? E falando de mensagem, né, nós chegamos assim nos finalmente da nossa Procast e eu queria convidar vocês a deixar uma mensagem para o nosso público, também para os nossos seguidores do agro, que estão aqui acompanhando a gente e esperando mensagens de inspiração das pessoas que acompanham, que estão no mesmo barco. Queria que vocês deixassem, né, nesse final, uma mensagem para os nossos seguidores. A mensagem, quem está no agro deve saber, é tanto amor envolvido, né? Você colocar uma sementinha, o Everton comentou, você colocar uma sementinha na terra, esperar ela vir, crescer, esperar todo aquele período, acreditar e você colher aquela produção para alimentar uma população, né? A atividade agrícola é uma das primeiras, né, que se iniciou lá da humanidade, né? A agricultura veio, em história a gente vê que a agricultura foi uma das primeiras e continua vigorosa até hoje, né? Então, a mensagem que eu deixo para o pessoal, agricultura, agropecuária, agricultura e pecuária, é forte, é muito, muito amor envolvido. E todo alimento que a gente consome, de uma maneira ou outra, não só o alimento, o vestuário e tudo, de uma maneira ou outra saiu do agro. Então, seja lá no centro de uma grande metrópole ou lá no fundão da grota, a agricultura, a pecuária está envolvida. Então, é uma coisa que... E mais um detalhe, não só o Tocantins, o Mato Piba, né, toda a região aqui, ainda é um diamante bruto. Ainda é um diamante bruto, tem muito a ser lapidado. E tem que ser lapidado da melhor forma para fazer realmente uma joia. E a nossa joia da agricultura, da pecuária. Então é isso. Essa mensagem, acredita. A mensagem que eu deixo que eu fico muito agradecido do convite, né? E fico orgulhoso da família nossa. E quero que o pessoal do agro, a mensagem que eu deixo, que continua com essa coragem do agro, não desista, porque não tem subida sem descida. Então, o que nós temos que acreditar, e nós, o agro,
E dou os parabéns pro pessoal do agro. A mensagem que eu deixei é essa. E preparar nossos sucessores, né? Preparar. Fazer, né? Incentivar, para despertar a curiosidade neles, né? Para aprender a gostar, né? Preparar eles para a vida. O Brasil precisa deles futuramente, né? Que bom. E nós ficamos muito felizes e agradecidos pela companhia de vocês, por tudo que vocês contribuíram conosco hoje. Vocês estão de parabéns, né? Desde a questão da fé, da sucessão, das inovações, da produtividade. São realmente um exemplo para muitos que estão aí na caminhada. Então, queria agradecer pela oportunidade de vocês estarem conosco hoje, nessa tarde. E eu não tinha planejado isso. Na verdade, eu tenho muito amor pela minha santinha. Foi uma santinha que eu arrematei quando fui secretária de saúde aqui em Cariri, no nosso leilão da nossa paróquia. Mas diante de tanta fé, de tanta emoção, de tantas coisas, eu tinha prometido que eu ia mandar fazer uma Nossa Senhora dessa para vocês. Mas eu vou mandar fazer uma Nossa Senhora dessa para mim, e eu quero hoje dar para vocês, né, como sinal de fé também, para que possam persistir na caminhada e saber que a nossa Mãe do Céu, ela guia, ela acompanha, ela protege. Queria dar aqui para vocês, né, entregar aqui para o seu Oswaldo, em nome de toda a família, Dona Marlene, a minha santinha, né, que o Rodney que sabe que ela é de estimação, ela fica no escritório, mas eu acredito que de tanta história, né, de Nossa Senhora Aparecida, não tinha uma pessoa melhor, um grupo, né, de tanta fé na nossa mãe. E eu queria aqui doar para vocês, dar para vocês de presente. Que Deus possa abençoar, que vocês possam continuar aceitando essa caminhada. Nossa Senhora abençoe vocês todos, Nós todos, né? E ela possa fazer parte desse altar de vocês lá na capelinha, porque é a capelinha que trouxe vocês até aqui. Aí eu mando fazer outra para mim, não tem problema. Essa aqui é de vocês hoje, tá bom? E é que ela, como tem me dado tantas bênçãos, que ela continue abençoando vocês também. Obrigado. E nós também agradecemos pelo convite, pela escolher nosso grupo, nossa família. Agradecemos a vocês. Então, uma honra, né? É uma honra. E ficamos à disposição, qualquer dúvida, até dos seguidores todos, né? Ficamos à disposição. Quem quiser conhecer a propriedade, estamos de porta aberta. E, né, vai lá conhecer o que nós estamos fazendo, quais são as estratégias como que a gente trabalha. Ficamos à disposição. Muito bem. Bom, Que bom. Nós vamos lá, né, Rod, com conhecer. certeza. Eu como todos os netos e eu tenho muito orgulho de ter ajudar meu avô, meus pais nessa jornada. Eu acho muito bonito o que a agronegócio faz, a agropecuária. E é um ato incrível o que nós fazemos, saber que nós alimentamos muitas pessoas no Brasil, em outros países. E tudo vem do agronegócio, da agropecuária. E eu sou muito grata por tudo. E é isso. Tamo ali. Bem, já tinha visto. Muito bem. Então, pessoal, nós ficamos por aqui hoje, agradecidos, né, mais uma vez. Ficamos aqui com o nosso podcast e na próxima semana temos mais. Muito obrigada.